Atos, capítulo 2. Louvado e glorificado seja o nosso Deus, que é digno de glória, louvor e de adoração. Atos, capítulo 2, verso 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Todos encontraram? Atos, capítulo 2, verso 42 apenas. Diz assim o nosso texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E nas orações. Perseveravam nas orações. Este é o nosso foco nesta noite. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e Pai amado, bom é poder estar aqui mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia. Ah, Senhor, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é gracioso, e nós temos visto, ó Deus, a Tua bondade, o Teu amor e a Tua provisão. Nós temos contemplado a Tua graça. Ela nos trouxe aqui, ela nos deu mais uma oportunidade de nós podermos cultuar e engrandecer o Teu nome. Este é o momento, ó Deus, de abrir a Tua palavra, é o momento de falar a Tua palavra, é o momento do Senhor trazer a Tua palavra sobre nós. Nestes dias difíceis, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Nós precisamos ser guiados na Tua palavra. Nós precisamos ser instruídos, ó Deus, na Tua palavra. Amém, Senhor. Por isso, ó Deus, abre os nossos ouvidos, abre a nossa atenção, abre o nosso coração, mas que a Tua palavra encontre, ó Deus, em nossos corações uma terra fértil. Ó Deus, uma terra fértil para que ela possa produzir frutos, para que ela produza transformação em nós, em nossa vida, em nosso cristianismo, ó Deus, em nossa vida comunitária. Que o Teu reino venha sobre este lugar nesta noite. Que o Senhor traga quebrantamento, constrangimento, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Meu Deus. Queridos, todos nós sabemos da importância da oração. Todos nós sabemos da importância da oração. Que a oração, ela está no cerne da vida cristã. Que a oração, ela é um mandato de Deus, é um mandamento de Deus, é uma ordenança para o seu povo, para o povo de Deus. Então todo crente, todo cristão, todo aquele que diz professar fé em Deus, fé em Jesus, deve cultivar uma vida de oração. Isto é, exercitar o seu relacionamento com Deus por meio da oração. E todos nós sabemos o que é oração. A oração, ela está ligada a um relacionamento, à comunhão, à intimidade. A oração, então, é um meio que Deus usa para nos conduzir à sua presença, pela fé em Jesus. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7,
No capítulo 6 do Sermão do Monte, nós vemos Jesus. Ele vai denunciar os religiosos a respeito das orações públicas, tanto nas sinagogas como nas praças ou nas ruas. Então estes religiosos, eles levantavam as suas vozes e faziam então seus grandes discursos, e aparentemente eles faziam de forma piedosa. Mas nós vamos ver Jesus os denunciando, Jesus os chamando de hipócritas, Jesus os chamando de atores. A pergunta é: por que Jesus fez isso? Porque a motivação deles era receber honra, reconhecimento, protagonismo. Queriam ser bem vistos pelo povo, queriam ser vistos como homens piedosos, como homens retos, como homens espirituais, com uma verdadeira espiritualidade. Queriam ser reconhecidos como justos. Mas, entretanto, Jesus vai os denunciar. Jesus os vai denunciar. É verdade que eles estavam fazendo aquilo que é certo. Eles estavam orando. Mas eles estavam fazendo da oração. Eles estavam orando, fazendo o que é certo, com a motivação errada. E Jesus então vai os denunciar. E ao mesmo tempo, Jesus, depois de os denunciar, ele vai passar a ensinar acerca da verdadeira espiritualidade. E como essa verdadeira espiritualidade, ela deveria ser exercitada por meio da oração. O Sermão do Monte, Jesus estava se dirigindo primeiramente para os discípulos e para uma grande multidão. E é neste contexto então que Jesus, em Mateus 6, ele passa então a ensinar sobre a oração secreta, sobre a oração privada, ou a oração que nós conhecemos como a oração no quarto. Mateus 6,6, todos nós conhecemos este texto, que diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, a ideia é que, diferentemente daqueles que oravam publicamente, de forma hipócrita, como atores, que escondiam a sua verdadeira face por meio de uma falsa piedade, agora o verdadeiro discípulo, ele deveria se dirigir a Deus de forma secreta, nos seus aposentos. Então a ideia de quarto é local de secreto. A ideia de quarto é local secreto. E ele deveria ser cultivado de forma privada, longe do público, longe dos holofotes do mundo, longe do público, longe das pessoas, longe do mundo. Alguém um dia disse que a oração privada, ela é um teste importante para saber se o nosso cristianismo é verdadeiro ou não, se é real ou não. Porque o verdadeiro discípulo, irmãos, ele não depende do ambiente, ele não depende do contexto, ele não depende das circunstâncias para mostrar a sua verdadeira espiritualidade. Mas ele vai exercer a sua confissão de fé em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente ele vai cultivar a oração. E tendo sempre um senso da onipresença de Deus e da pessoalidade de Deus. Porque ele sabe que Deus se faz presente em todo momento. E por isso ele está pronto a ouvir as suas orações. Então nós podemos afirmar que a oração particular, a oração secreta, ela de alguma forma vai evidenciar se nós somos verdadeiramente espirituais ou não. E aqui Jesus, ele mostra a importância da oração secreta. Claro que isto serve primeiramente para
aqueles discípulos do primeiro século, mas também serve para nós. Significa que todo crente, todo cristão, ele deve observar e exercer em sua vida a oração secreta. E nós precisamos enfatizar que Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Mentor, Ele não somente ensinou sobre a oração privada, sobre a oração secreta, mas como Ele também vai exercer isso, essa oração no seu ministério. Por várias vezes Jesus abandonou tudo e se dirigiu para a presença de Deus de forma oculta. Mateus capítulo 14, versículo 32, diz que Jesus se despediu das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Marcos capítulo 6, versículo 46, e tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Marcos capítulo 1, versículo 35, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Antes de Jesus selecionar os seus 12 discípulos, Jesus, ele se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. No Getsemane, por 3 vezes, Jesus se retirou para orar. Então, é bastante claro para nós que a partir do testemunho narrado dos Evangelhos, o Senhor Jesus, Ele não somente ensinou sobre a oração secreta, como Ele também cultivou a oração secreta. Era um hábito regular em sua vida, no seu dia a dia e no seu ministério. Então nós concluímos que desde o início do ministério de Jesus até às vésperas da sua crucificação, Jesus, ele fez da prática da oração privada uma parte essencial do seu relacionamento com o Pai. Então nós devemos sim valorizar a oração. Nós devemos valorizar a oração e lembrar então que a oração ela é parte integrante de um relacionamento contínuo com Deus. Entretanto, esse relacionamento ele não é só desenvolvido no quarto. Ele não é só desenvolvido no quarto de forma secreta, mas ele também passa a ser desenvolvido em nosso dia a dia. Até porque esse espírito de oração ela deve ser mantido em todo o tempo. Em todo o tempo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos notar isso claramente, porque assim como ela ensina sobre a oração secreta, ela também segue ensinando a importância de manter esse espírito de oração. Vejamos alguns textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Romanos capítulo 12, verso 12 diz: perseverai na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz: sejam constantes na oração, ou por outras palavras, orem a todo o tempo. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orando em todo o tempo, em espírito. Então todos estes textos, eles nos apresentam a importância de regular a nossa vida em torno da oração, de conduzir a nossa vida em oração contínua. É claro que estes textos que eu citei agora foram escritos por Paulo. E Paulo, ele não está se referindo à oração secreta que Jesus ensinou em Mateus 6,6. Mas Paulo passa então, através dos textos, a nos instruir a sair do quarto, mantendo uma postura de oração na alma, enquanto nós nos entregamos às demandas
do nosso dia a dia. Enquanto nós nos entregamos aos nossos compromissos diários, no nosso dia a dia, devemos ter sempre a consciência da onipresença de Deus e da pessoalidade de Deus e de cultivar esse relacionamento, sempre estando prontos a cultivar esse relacionamento em espírito, estando prontos para buscar a Deus conscientemente, seja no carro, seja no trabalho, seja na escola, seja na universidade, seja em qualquer momento, seja em qualquer contexto, seja em qualquer circunstância. É importante nós pensarmos nisto. Em qualquer lugar que Deus se encontre, ali nós temos oportunidade e liberdade de orar. E nós devemos orar, seja por palavras, seja por pensamentos, porque esse é o desejo de Deus, de estar perto de nós e de se relacionar conosco. E uma vez que nós temos consciência do ser de Deus, da natureza de Deus, do caráter de Deus, uma vez que nós temos consciência acerca do nosso Deus, que é onipresente, que está em toda a parte, logo então, a oração deve permear a nossa vida no dia a dia. Nós somos sim encorajados à luz destes textos a cultivar a oração. Oramos pessoalmente em secreto, mas oramos também em movimento, tanto no quarto, de forma secreta, como no nosso dia a dia, em espírito, em pensamentos, em palavras. Tudo isto nós devemos fazer em nossa vida e no nosso dia a dia. Todos entenderam? Glória a Deus. Entretanto, agora eu quero chamar a vossa atenção para um detalhe fundamental na vida cristã, que ainda diz respeito à oração. E este é um aspecto pouco falado, pouco tratado, de certa forma negligenciado, mas ao mesmo tempo, queridos, é tão fabuloso e tão glorioso. Estou referindo à oração comunitária, à oração coletiva. E de facto, a Igreja de Cristo, em nossos dias, de certa forma, ela tem abandonado este princípio. Não é mais um ato regular no meio do povo de Deus. De certa forma, não tem sido tanto observado em nossos dias e aplicado como deveria ser. E nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, como crentes, redescobrir esta pérola que tem se perdido em nossos dias, de certa forma. Eu quero vos mostrar no Novo Testamento que este ensino não era estranho no ministério de Jesus, que também não era estranho no ministério apostólico dos apóstolos, também não era estranho no meio da igreja primitiva, também não era estranho no decorrer da história da igreja no primeiro século. Comecemos por Cristo. Nós já sabemos que Cristo cultivava a oração secreta. Regularmente ele fazia isso. Nós vimos alguns textos que evidenciavam isso. Entretanto, eu quero mostrar que Jesus não só orava de forma pessoal, de forma secreta, como também orava de forma comunitária. Lucas capítulo 9, versículo 28, diz: tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Lucas capítulo 9, versículo 18 diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1
Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Qual foi a resposta de Jesus para os seus discípulos? Jesus passou a ensiná-los a orar. E se nós olharmos para o teor da oração do Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus ensinou, Jesus deixou para os seus discípulos, nós entenderemos que essa oração, ela também é uma oração comunitária, porque ela fala no plural, Pai Nosso, e é marcado pelo uso repetido de nós e nosso, sempre no plural. É bastante claro que uma das atividades regulares de Jesus e os seus discípulos era que eles exerciam juntos a oração. Essa oração comunitária de Jesus com os seus discípulos, ela passaria a ser desenvolvida na igreja primitiva após a ascensão de Jesus aos céus, onde os apóstolos então agora passariam a liderar. E isso fica explícito em quase toda a carta de Atos. Atos capítulo 1, versículo 14, diz: e unidos todos eles se dedicavam à oração. Atos capítulo 2, versículo 42, a parte final, nós lemos: eles perseveravam nas orações. Atos capítulo 4, versículo 24 diz: unânimes, em unidade, em comunhão, como povo, levantaram a voz de Deus. E o versículo 31 diz que eles foram cheios do Espírito Santo depois de orarem juntos. Atos capítulo 6, versículo 6. A igreja, ela escolheu os 7 diáconos e orando, lhes impuseram as mãos. Atos 12, 5. Enquanto Pedro, o apóstolo Pedro, estava na prisão, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. E quando Pedro escapou milagrosamente, ele descobriu que muitas pessoas estavam agregadas e estavam orando e intercedendo pela sua vida. Atos capítulo 13, versículo 13, diz que foi jejuando e orando que a igreja em Antioquia enviou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Atos 16, 25, mesmo na prisão, Paulo e Silas estavam o quê? A orar e a louvar a Deus. Nós temos aqui apenas alguns textos que mostram, de certa forma, a oração coletiva, a oração comunitária que tinha na vida do povo de Deus no primeiro século. É bastante claro ver o papel que esse princípio de oração comunitária tinha na vida e na saúde dos crentes da igreja há 2000 anos atrás. Eles tinham prazer em orar juntos. Eles tinham prazer em orar juntos. Eles cultivavam a oração coletiva, a oração comunitária. Era algo que eles priorizavam, sim, em sua vida cristã, como comunidade. Esse é o retrato da oração comunitária, de oração coletiva, de oração do povo de Deus. E isso é uma imagem tão clara na igreja primitiva, na vida e na saúde da igreja e dos irmãos, na carta de Atos. Atos capítulo 1, versículo 4. Lucas, o escritor de Atos, ele está descrevendo uma das últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Então Lucas vai lembrar a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Ele disse: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, isto é, o Consolador, o batismo do Espírito Santo. Em Atos 8, Lucas vai descrever a consequência que aquele batismo, que aquele Consolador, que aquela promessa teria na vida dos discípulos. E quando ele vier sobre vós, vocês receberão poder
poder e serão minhas testemunhas. Em Atos capítulo 1, versículo 14, nós temos os 11 apóstolos reunidos, já sem Judas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E diz o texto que eles perseveravam unânimes em oração. Atos capítulo 1, versículo 15, diz-nos que agora, naqueles dias, os discípulos já formavam um grupo de 120 pessoas. Atos capítulo 2, versículo 1, nós temos essas 120 pessoas reunidas no cenáculo. Era dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus. Eu pergunto o que é que eles estavam fazendo. O que é que eles estavam fazendo juntos no cenáculo? O que é que eles estavam fazendo reunidos? Eles estavam reunidos obedecendo ao mandato de Jesus, perseverando unanimemente e aguardando a promessa do Espírito Santo. E Lucas já vai desenvolver progressivamente o resultado dessa promessa na vida dos discípulos. Como isso aconteceu e o impacto que isso teve imediatamente na vida dos discípulos e na nova comunidade primitiva, que passaria a agregar multidões de novos convertidos à fé, mediante a fé, o arrependimento e o batismo. Nós vemos, irmãos, o impacto extraordinário que o Evangelho passou a ter de Jerusalém até os confins da terra. E nós vemos como era a vida desse povo. Era uma vida comunitária. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles passaram a viver sobre esses princípios. Havia um grande senso de união. Havia um grande senso de comunhão. E Fábio, eu entendo que isso é o reflexo de uma vida cristã piedosa. Não só em um contexto privado, secreto, como também público e comunitário. Onde a oração individual, ela repercutia numa oração coletiva. Onde a oração individual, ela repercutia numa oração coletiva. E onde o amor de Deus era vivido individualmente e coletivamente. O prazer então de estar na presença de Deus era mútuo. Era mútuo. E tudo o que faziam em torno da unidade, da comunhão, para crescimento, para a saúde espiritual. Quando nós olhamos para Atos 3, nós vamos ver Pedro e João se dirigindo aonde? Ao templo para orar. Atos 4, nós vemos Pedro e João serem proibidos de falar do nome de Jesus ao ponto de serem ameaçados. E em resposta a isso, nós vamos ver a igreja, o povo de Deus orando de forma unânime, rogando a Deus que diante das ameaças eles pudessem continuar proclamando a santa palavra com ousadia e com nitidez. Qual a consequência desse clamor, dessa oração coletiva, dessa oração comunitária? Atos capítulo 4, versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos, ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 12, nós vemos o apóstolo Pedro agora preso, depois de terem matado Tiago, irmão de João, à espada. Havia planos para matar o apóstolo Pedro. Mas Atos 12, a partir do versículo 5, diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor do apóstolo Pedro. Qual o resultado disso? O livramento do apóstolo Pedro. É claro que nós poderíamos citar muitos textos dentro de Atos que refletiam como a igreja primitiva cultivava a oração coletiva, a oração comunitária.
E nós não podemos ser indiferentes, ficar indiferentes a isso. Porque quando nós olhamos para eles, nós vemos que eles tinham senso de unidade, senso de comunhão. Eles priorizavam os ajuntamentos, eles priorizavam estar perto, eles não priorizavam somente o ensino, não somente o partir do pão, mas como também priorizavam a oração. Eles amavam o clamor, eles amavam orar, eles amavam rogar, eles amavam interceder, e eles faziam isso juntos, em unidade. Eles perseveravam como comunidade em oração. Eles rogavam a Deus juntos pelo avanço do reino de Deus. Eles rogavam a Deus juntos por ousadia e por intrepidez. Eles rogavam a Deus juntos por livramento. Eles rogavam a Deus pela salvação de pecadores. Eles oravam pela soberania de Deus, pela vontade de Deus. Agora a minha pergunta é para nós: será que hoje a nossa necessidade da ajuda de Deus é menor do que a igreja primitiva naqueles dias? Será que hoje nós, como igreja de Cristo, não precisamos mais da graça contínua de Deus em nossa vida e em nossas comunidades? Será que hoje nós, como igreja de Cristo, não dependemos mais da oração, não dependemos mais do clamor, como assim era lá atrás? Será que este padrão que teve início lá atrás, há 2000 anos atrás, não precisa mais ser cultivado, valorizado e aplicado em nossos dias? Será que hoje nós não precisamos mais viver em harmonia, em comunhão, em unidade, como os primitivos viviam lá atrás? Será que este era um padrão único que ficaria lá atrás e não serviria para nós em nossos dias? Será que este é um padrão que ficou lá atrás e não deve ser mais vivido e reafirmado pela Igreja de Cristo em nossos dias? Talvez por nós estarmos tão distantes daquela época, por haver então uma grande separação do tempo e na história, será esse o motivo de nós não valorizarmos o ensino e o testemunho dos nossos irmãos primitivos lá atrás? Será que isso não é válido para nós? Será que isto não é válido para nós? Será que isto não é útil para nós? Será que isto não é encorajador para nós? Será que isto não é confortador para nós? Será que isto não é despertador para nós? Será que isto não será vivificador para nós? Será que isto não será transformador e impactador para nós? Quero citar alguns benefícios que ditam a importância de nós cultivarmos a oração comunitária, a oração coletiva. Porque a oração comunitária, queridos, ela é um benefício inestimável, porque ela está ligada ao ajuntamento solene de homens e mulheres regenerados que passam a se reunir como igreja, como povo de Deus, para invocar o nome de Deus, para orar a Deus, para clamar a Deus, para interceder perante Deus. O nosso papel é mostrar que isso é bíblico, é útil, é transformador, é vivificador para as nossas vidas e para as nossas comunidades. Primeiro, nós estaremos seguindo o padrão da igreja primitiva. Estaremos seguindo o padrão das Escrituras. Segundo, estaremos obedecendo ao mandato de Deus. Terceiro, estaremos reafirmando que nós dependemos da soberania de Deus enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto povo. Quarto, estaremos reafirmando que dependemos da graça e do favor de Deus como igreja, como povo de Deus. Cinco, estaremos reafirmando que dependemos do poder e do auxílio do Espírito Santo de Deus sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Estaremos reafirmando que somos o povo de Deus e Ele é o nosso Deus.
igreja. Estaremos afirmando que precisamos ser luz e sal. Estaremos afirmando que precisamos ser uma igreja missionária, uma igreja evangelística que dependa do poder e da ação do Espírito Santo. Estaremos afirmando que Cristo é o dono da igreja, que Cristo é o Senhor da igreja e que nós dependemos de Cristo. Estaremos reafirmando que somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros, e Cristo é a cabeça. Estaremos reafirmando, queridos, que nós precisamos uns dos outros. Estaremos reafirmando que nós precisamos sim uns dos outros. Estaremos reafirmando a unidade, a comunhão, o partir do pão. Estaremos reafirmando a nova aliança, onde Deus habita no meio do seu povo e Ele habita para ser glorificado e exaltado. Não somente reafirmaremos verdades essenciais dentro da nossa fé cristã, como nós seremos consolados e edificados, fortalecidos, encorajados, despertados, avivados, santificados, estimulados, curados, transformados e avivados. Os relacionamentos vão se tornar mais santos, mais comprometidos, mais genuínos, mais piedosos. A oração se torna um meio de encontro, a oração se torna um meio de unidade, um meio de comunhão, um meio de amar e desfrutar da presença santa de Deus, da presença de nossos irmãos. E o povo passará a crescer não somente na oração, como na devoção, na adoração, no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor para com os perdidos e no amor para com a sociedade. Uma igreja comprometida com a oração, ela cresce não necessariamente em número, mas sim em qualidade espiritual. Ela cresce, ela tem peso e influência na sociedade. O seu testemunho, a sua fidelidade fará o Evangelho prosperar na sua cidade. E o nome de Deus será exaltado, confessado e reconhecido. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós precisamos redescobrir esta alegria, este prazer, estar na presença de Deus de forma solene, com os nossos irmãos, de forma comunitária, de forma coletiva, e de ter prazer em orar juntos, de ter prazer em orar juntos, de ter prazer em clamar juntos, de ter prazer em louvar a Deus juntos, de ter prazer nos ajuntamentos, de vir à Assembleia, de estar no culto, de participar do culto, de cultuar a Deus no culto, de ter prazer em estar na Assembleia dos Santos, de ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, de nós termos prazer na comunhão, de podermos viver uma vida de oração como comunidade, de forma coletiva, onde todos estão ligados, unidos e familiarizados com a oração, sendo participantes dessa oração, sendo participantes desse clamor, sendo participantes dessa intercessão e dessa adoração. Então, o nosso maior desafio, queridos, hoje, aqui e agora, é refletirmos sobre tudo isto, analisando primeiramente o testemunho das Escrituras, em segundo lugar, analisando o meu testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho e o testemunho da nossa comunidade local, a respeito da oração, a respeito da comunhão, a respeito da unidade e a respeito da relevância que isto tem aqui, agora, ou daqui para fora. Cito uma frase de João Calvino que diz: orar e labutar significa
trabalhar. Orar e trabalhar. Como igreja, nós precisamos orar e trabalhar. Orar e trabalhar. Trabalhar e orar. Orar e trabalhar. Orar e levantar. Orar e trabalhar. Este deve ser o nosso maior desejo e o nosso maior anseio ao sair desta porta, para as nossas vidas, para o nosso conforto, para as nossas casas. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos capacite. Que Deus nos direcione a caminhar para viver estas verdades, a não simplesmente ficar de forma inconsciente em nossas vidas, a não simplesmente ficar no papel, a não simplesmente ficar em teoria. Vamos viver isto, vamos exercer isto, e por que não passar a viver estas verdades segundo estes princípios? Queridos, nós temos reunião às quartas-feiras. Não sei o que está acontecendo, se é o trabalho, se é as dificuldades, se é as demandas, mas 1, 2, 3, 4. Que Deus nos desperte, que Deus nos incendeie, para que nós possamos viver estas verdades. E nós precisamos orar juntos, nós precisamos clamar juntos. É isto que nós temos feito às quartas-feiras: orar como igreja, orar como povo, orar como crente, orar como discípulos, orar como igreja, sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. E dependendo do poder de Deus, da ação de Deus, da manifestação de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja e sobre esta sociedade. Esteja conosco, venha conosco e vamos orar, clamar e viver este clamor. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos por este tempo e por esta oportunidade. Pai, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão do Senhor pela nossa postura a respeito da oração, pela nossa postura, Deus, a respeito da vida cristã, pela nossa postura, Deus, a respeito de olhar para a Tua Palavra. Estamos tão longe, estamos tão distantes, estamos tão secos, estamos tão fracos, estamos tão insensatos. Temos vivido uma vida cocheando. Senhor, não amamos, não priorizamos, não valorizamos, não cultivamos, Deus, a oração. Deus, nos ajuda, nos desperta, nos sacode, nos quebra. Mas tira de nós, Deus, tudo aquilo que atrapalha. Dá-nos o senso da Tua glória, dá-nos o senso da Tua majestade, dá-nos o senso, ó Deus, de entender conscientemente que o Senhor é um Deus onipresente, um Deus pessoal, um Deus que se faz presente, um Deus que age dentro do seu próprio ambiente, um Deus que quer se revelar, um Deus que quer se comunicar, um Deus que quer abençoar, um Deus que quer despertar, um Deus que quer avivar, um Deus que quer salvar, que age em nós esse senso, ó Deus, da Tua presença. Que como igreja, como povo, nós possamos contemplar, passear, desfrutar, amar e valorizar a Tua presença. Nos desperta, Deus, para viver uma vida de oração, cultivando a oração comunitária, cultivando, Senhor, os ajuntamentos com os nossos irmãos, onde nós temos a oportunidade de invocar o Teu nome e orar ao Teu nome. Senhor, que haja prazer, que haja alegria, que haja satisfação, que haja gozo, Deus, em estar, em permanecer na Tua presença. Nos desperta, Senhor, para estas verdades, que nós possamos vivê-las, que nós possamos exercê-las, que nós possamos aplicá-las individualmente e coletivamente. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja. Amém e amém.
louvado e glorificado. Não fique em casa. Esteja conosco. Venha conosco. E vamos caminhar, avançar e prosperar enquanto igreja e enquanto povo de Deus. Cada dia é uma oportunidade para nós melhorarmos, para nós crescermos, para nós amadurecermos. E todos nós, queridos, precisamos crescer. Todos nós precisamos depender mais de Deus, mais da palavra de Deus, mais da presença de Deus e mais uns dos outros. Aproveite todos os momentos para estar em comunhão com a igreja, todos os momentos para estar em comunhão com os irmãos, porque isso é essencial e é agradável, como transformador. É isso, é nós vivermos em harmonia, em comunhão